Por muito tempo eu fui refém de mim mesmo. Sabia o que precisava fazer. Sabia que ir treinar era bom para mim. Sabia que estudar era necessário. Sabia que comer bem faria diferença. E mesmo assim, não conseguia. Ficava ali, imóvel, sabendo de tudo e fazendo nada. Se você já se sentiu assim, quero te dizer uma coisa importante. Isso não é falta de caráter, não é preguiça. É o seu cérebro funcionando exatamente como foi programado para funcionar. E quando a gente entende essa programação, consegue reescrevê-la. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Existe uma analogia que eu acho perfeita para descrever como nossa mente funciona diante de tarefas difíceis. Pense em uma criança mimada. Quando ela não consegue o que quer, o que ela faz? Chora, faz birra, grita, chama a atenção, faz de tudo para escapar do desconforto. Nossa mente funciona da mesma forma. No momento em que uma tarefa começa a parecer difícil, tediosa ou apenas um pouco desconfortável, essa criança interior acorda e ela começa a procrastinar, a inventar desculpas, a imaginar o quanto aquilo vai ser sofrido antes mesmo de começar. Mas há um segundo mecanismo que atua junto com esse, e ele é ainda mais sutil: a proteção do ego. O ego é a forma como nos enxergamos, é a nossa autoimagem, e nossa mente fará de tudo para protegê-la. Se você cresceu acreditando que é inteligente, talentoso, melhor que a média, seu cérebro vai evitar qualquer situação onde você possa provar o contrário para si mesmo, porque falhar destruiria essa imagem. Foi exatamente isso que aconteceu comigo quando tentei aprender programação. No início era fácil e eu me sentia bem, mas quando começou a ficar difícil, eu simplesmente parei. Não conscientemente, subconscientemente. Meu cérebro estava me protegendo de descobrir que talvez eu não fosse tão inteligente quanto acreditava. Então entenda, lutar de frente contra essa resistência natural não funciona. O que funciona é identificar de onde ela vem e mudar a abordagem. O estoicismo nos ensina que temos controle sobre muito menos do que imaginamos, mas temos controle total sobre uma coisa: como respondemos ao que acontece. Epicteto dizia que não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas a interpretação que fazem deles. E a interpretação que fazemos de uma tarefa difícil é o que determina o tamanho da resistência que sentimos. Pense assim: a sensação de tédio e peso seria muito maior se você soubesse que teria de ficar 2 meses sem o celular do que se soubesse que são apenas 1 hora. A resistência seria infinitamente maior se você tivesse de escrever um livro inteiro do que apenas um parágrafo. Nosso cérebro faz esse cálculo automaticamente. Ele olha para o tamanho do objetivo e decide, antes mesmo de começarmos, o quanto aquilo vai custar. E se o custo parece alto demais, ele recua. A solução? Mudar o tamanho do objetivo. Não se trate de ficar em forma pelo resto da vida. Trate de ir treinar hoje. Não se trata de correr 10 quilômetros. Trata de dar uma volta no quarteirão. Não se trata de escrever o livro inteiro, trata de escrever um parágrafo agora. Essa ideia ficou conhecida como a regra dos 2 minutos, popularizada por James Clear no livro Hábitos Atômicos. Mas na prática, o que ela faz é reduzir a fricção da tarefa. Quando o objetivo parece pequeno o suficiente, o cérebro para de resistir. As emoções negativas diminuem. E você começa, e sabe o que acontece quando você começa? Geralmente você continua. Existe um truque simples que uso quando a resistência é grande. Eu não me digo que vou fazer a tarefa, eu me digo que vou me preparar para ela. Estava com resistência para correr com amigos certa vez, quase desisti, mas comecei a colocar o tênis. Depois o short, peguei as chaves, e quando percebi, já estava na rua. A preparação quebrou a resistência. Se não estou com vontade de estudar, não preciso estudar agora. Preciso apenas abrir o livro. Só isso. Colocar o material na mesa, pegar o caderno e muitas vezes
Ao passar por esse estado de preparação, o cérebro finalmente entra no modo de ação. Pequenas ações físicas enganam a mente mimada. Ela não percebe que já está fazendo aquilo que resistia. Outro ponto fundamental é a questão da recompensa. Nosso cérebro ama recompensas imediatas. Um hambúrguer, uma hora no celular, uma série, tudo isso entrega prazer agora. E esse prazer imediato, mesmo que pequeno, muitas vezes é suficiente para nos manter no lugar, anestesiados, sem nos movermos em direção ao que realmente importa. A chave aqui não é eliminar as recompensas, é reposicioná-las. Pense em uma criança fazendo birra para não fazer a lição de casa. O que funciona? Dizer a ela que, ao terminar a lição, pode escolher o filme da noite. A recompensa está no processo, não no resultado final distante. Você não pode se recompensar apenas quando conquistar seu objetivo maior. Isso é colocar sua motivação no futuro, fora do seu controle. Você precisa se recompensar pelo ato de ter ido, de ter tentado, de ter feito hoje. Com isso, você começa a reprogramar o sistema de recompensa do cérebro, e ele passa a associar esforço com prazer, e não apenas com sofrimento. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu algo que ressoa profundamente com tudo isso. Ele dizia: faça aquilo que está diante de você com seriedade, com genuidade, com boa vontade e com justiça. Isso te libertará de todas as outras distrações. Perceba a profundidade disso. Ele não estava falando de sonhar grande. Estava falando de fazer bem o que está na sua frente agora. O presente, a tarefa de hoje, o treino de hoje, o estudo de hoje. Porque é no presente que a vida acontece. E é no presente que o hábito se constrói. Existe uma distinção que quero que você carregue desse vídeo. Há uma enorme diferença entre se identificar com um resultado e se identificar com uma ação. Dizer, quero ser uma pessoa forte e musculosa, é se identificar com um resultado. É uma fantasia sobre o futuro. Mas dizer, eu sou alguém que treina consistentemente, é se identificar com uma ação, com quem você está sendo agora. Essa diferença muda tudo. Quando sua identidade está ligada à ação, cada vez que você age, você reforça quem você é. E quando você reforça quem você é, fica mais fácil agir da mesma forma no dia seguinte. Não foque em quem você quer se tornar. Foque em quem você está sendo a cada dia, a cada escolha, a cada momento. E o estoicismo nos lembra de algo essencial aqui. Você não controla os resultados, você controla as suas ações. Não importa o quanto você se esforce para agradar alguém. Não controla o que essa pessoa vai pensar de você. Não importa o quanto você treine. Não controla com precisão como seu corpo vai responder. Mas você controla se vai ou não vai treinar hoje. Muitas vezes me deixei ser controlado por coisas que estavam completamente fora do meu alcance. A opinião dos outros sobre mim, como eu apareceria para as pessoas. E isso me paralisava, porque quando você busca controlar o incontrolável, gasta energia onde ela não pode produzir resultado. A liberdade real está na forma como você reage. Essa é a única liberdade que ninguém pode tirar de você. E quando você falhar, porque vai falhar e o que fazer? Não se culpe. A culpa não corrige o comportamento. Ela apenas prolonga o estado ruim. Aceite que naquele dia você estava cansado, sobrecarregado, sem energia. Reconheça que nesse dia específico você não tinha controle sobre isso. E comprometa-se com o amanhã. A desmotivação, na grande maioria das vezes, está ligada à falta de energia física. E a falta de energia vem de sono ruim, alimentação descuidada, falta de movimento. Então, muitas vezes, a solução não é se forçar mais. É dormir mais cedo, é cuidar do básico, de novo, sempre o básico. Existe uma metáfora linda de um alpinista chamado Alex Lowe.
descrito como uma das maiores inspirações do montanhismo americano. Quando perguntado sobre o segredo dos grandes alpinistas, ele respondeu: "O melhor alpinista é aquele que está se divertindo mais." Isso se aplica a tudo. Quando você para de lutar contra a tarefa e começa a tratar a vida como um jogo, como um processo de aprendizado, a resistência cai. Você não precisa gostar de acordar cedo e correr na chuva, mas pode se divertir com o processo de se tornar alguém que faz isso. Enganar o cérebro não é uma solução permanente, mas é o que abre a porta. Com o tempo e com consistência, o cérebro aprende. Ele para de precisar ser enganado. Ele passa a gostar. E aí a bola de neve começa a girar sozinha. Ação consistente gera progresso. Progresso gera motivação. Motivação gera mais ação. E assim o ciclo se sustenta. Nosso cérebro é uma criança mimada que resiste ao desconforto. A solução não é lutar contra essa resistência, mas entendê-la e redirecionar. Reduza o tamanho do objetivo. Não pense no todo, pense no hoje, no agora, no próximo passo. Use a preparação como gatilho. Coloque o tênis, abra o livro. O movimento físico quebra a resistência mental. Recompense o processo, não o resultado. Ensine seu cérebro a associar ação com prazer. Alinhe sua identidade com quem você está sendo, não com quem você quer ser no futuro. Foque no que você controla. O estoicismo não é uma filosofia passiva, é uma filosofia de ação precisa, direcionada àquilo que depende de você. E quando falhar, aceite, descanse e recomece amanhã. Se você chegou até aqui, deixe um comentário com a palavra "chegou". Quero saber quem está realmente comprometido com essa jornada. Isso me ajuda muito a entender o que está ressoando com vocês e a continuar trazendo conteúdo cada vez melhor. E não esqueça, na descrição desse vídeo você encontra a Biblioteca Estoica, com os principais textos dos filósofos que embasam tudo o que conversamos aqui. Vale muito a pena mergulhar nesse material. Ele pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo e o mundo. Até o próximo vídeo.